Bem-vindo a mais um Estrelando. Minha entrevistada de hoje, Carla Bonafé, ela que é do signo de Gêmeos, tem um ascendente em Virgem e a lua no signo de Câncer. Convidei a Carla porque ela é uma psicóloga e também taróloga. E ela faz um trabalho que une o tarô com a psicologia. É isso? Isso mesmo, Jorge. Muito obrigado, Carla. Um tempão que a gente está para fazer e montar essa entrevista aqui para você ver. Isso mesmo. Eu gostaria justamente, Carla, de saber como é que funciona. É um tarô psicológico? Isso, é a forma da interpretação, né? Entendi. Tem várias formas que você pode trabalhar com o consulente. Eu, como tenho a psicologia, eu acho que a forma de orientar fica bem mais adequada quando você utiliza ela junto com as cartas, porque você pode orientar mais profundamente as pessoas. Entendi. No caso, então, o tarô passa a ser um instrumento de auxílio não para um tratamento psicológico, não é isso, mas na hora de um jogo. Sim, ele ajuda, ele auxilia. E mesmo na psicologia, Jung estudou as cartas do tarô, a astrologia, né? Só uma pincelada nisso. Sim, sim. Então, assim, a gente pode também dar uma entradinha nessa parte. Entendi. Carla, como é que funciona um jogo? Por exemplo, uma pessoa te procura, né, para fazer um jogo de cartas. Como é que funciona? Então, primeiramente eu pergunto a data de nascimento da pessoa e depois eu abro as cartas, peço para ela embaralhar primeiro, né? Aí eu abro as cartas e vou falando todas as áreas da vida dela, como ela está nesse momento. E depois eu abro para perguntas. Aquilo que ela sentiu dúvida, aí eu abro para as perguntas no final. Aí no caso, você fala assim, como ela está se sentindo no momento, então quer dizer, o tarô revela mais um aspecto emocional do momento? Isso. Mas não preditivo? É o hoje dela, né? Tá. Mas aí o tarô é que vai me direcionar. Por exemplo, se a primeira carta dela, que é a casa 1, sai alguma coisa muito ligada ao passado, tipo um enforcado, então eu vou trabalhar que ela está vivendo muito lá atrás. Né? Então ela está vivendo em função de um passado que ela está trazendo nas costas. Ou vai uma estrela, ela está vivendo muito à frente. Então eu vou ter que posicionar ela no agora. Então eu só vou saber realmente quando ela me trazer a primeira carta, né? Aí eu sei o posicionamento que a pessoa está no momento. E ali eu começo a orientar. Começo a partir dessa carta a fazer todo um jogo para ela, para a orientação do momento dela. Entendi. Então, tanto entra a parte psicológica, como está te falando, sim, e a preditiva. Então, sim, até onde chega o alcance do tarô no aspecto preditivo? Depende da intuição em relação à pessoa naquele momento. Porque tem pessoas que estão preparadas para escutar algumas coisas, tem pessoas que não. Né? Então, assim, por exemplo, vai ocorrer uma separação precisa, imprevisto na sua vida, sim. um corte. Aí você precisa ter todo um cuidado, porque aí entra o lado da psicologia junto, né? Não que você vai tirar essa informação, mas você vai achar uma forma de sentir como a pessoa está naquela relação. Por exemplo, você vê um rompimento, alguma coisa mais complicada. Então você orienta, se volte mais para a sua relação, procure prestar atenção, ficar mais perto, se for uma mulher, né, do seu marido, procure viajar, fazer programas juntos, procurar unir mais o casal. Porque às vezes a relação está até muito parada, ou muito chata. Você está colocando uma questão bastante interessante, que a gente também atravessa esse tipo de situação na astrologia. Às vezes a pessoa está atravessando um período de crise afetiva, sentimental, e o parceiro ou a parceira não está atravessando essa fase. Sim. É somente um. E a gente também dá essa indicação. E esse não é um motivo para uma separação, até porque existe amor entre o casal, né? Sim, agora mas sim para repaginar a relação. Né? Sim, porque tem pessoas que vêm com a pergunta pronta, vou me separar, vê pra mim se vai dar certo, se vai ocorrer tudo bem. E aí eu olho e falo, não, mas não tá na hora disso, né? Então, às vezes a pessoa vem pronta para uma coisa... E o tarô mostra isso? Mostra. Às vezes a pessoa tá tão certa naquilo, eu falo, mas eu não tô vendo. E ela toma outra atitude depois que você... Eu falo, aguarda, observa um pouco. Eu falei, espera um mês. E às vezes a pessoa dá esse crédito, ela fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ela conseguiu passar por aquele momento e ver que talvez aquilo que ela estava pensando era totalmente uma ilusão. Né? Era uma coisa construída pela própria cabeça dela, né? Era uma ilusão mesmo. Entendi. Carla, quem procura mais o jogo de tarô? Mulher ou homem? É mais mulher. É mais mulher. Sempre mulher.
Só que os homens são mais fiéis, né? A mulher, ela vem jogar comigo, ela vai jogar com outra pessoa, ela vai procurar muita gente. E o homem não. Quando ele gosta, ele é fiel àquela consulta, né? Ele vem de 3 em 3 meses, ele vem uma vez por ano, ele marca. Posso vir quando? Ele já me pergunta. Semana que vem. E me fala uma coisa, qual é o maior número bom, mulheres, mas assim, o tipo de pergunta, né? O que mais procuram você? É mais casamento, relacionamento, né? E depois trabalho. Às vezes dúvida de trabalho, se eu devo procurar uma coisa nova ou não, eu não estava insatisfeito. Mas geralmente o que busca mesmo é emocional. Emocional, é pelo relacionamento. Isso. E mulheres. E mulheres, mais mulheres. Os homens vão com essa preocupação? O homem vai mais por trabalho. Por trabalho. O homem vai mais por trabalho. E quando é na relação, é assim, é o último lugar que ele vai. Nossa, eu vou ver se lá eu tenho alguma resposta. E ali eles começam, né? A trabalhar melhor, conseguir entender o lado do outro também, que o homem tem um lado mais racional, né? Mas é diferente. A mulher, ela tem um lado mais intuitivo, mais feminino, ela vai tentando outras coisas. E aí a gente vai dar certo. Entendi. Ele é mais fiel. Carla, quantas cartas existem no tarô? Tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Isso. Né? O tarô são 78 cartas. 78. 22 são arcanos maiores e 56 são os menores. Né? Eu trabalho com os maiores e mais os reis, as rainhas, os cavaleiros e os valetes. Porque eles me complementam os maiores. Né? Para mim não há necessidade de usar tantas cartas. Então quantas você usa no total? 42. 42 cartas. Não diminui a possibilidade de acerto, acho que facilita. Não fica tanta coisa. Vai buscar menos minúcias, talvez, para o consulente. Sim, é menos, porque o detalhe vai vindo, ele me ajuda, os menores vão me ajudando a detalhar os maiores. Entendi. Porque eu pego os naipes, né? Os reis, rainhas, cavaleiros e os valetes. Tá. Qual é o tempo de uma consulta? 1 hora, às vezes 1h30. Depende do problema. Mas geralmente é 1 hora. Eu vou querer também que você me apresente aqui um jogo. Faça um jogo assim, um jogo preditivo Brasil. Sei lá, a gente vai pensar em alguma coisa, mas para o segundo bloco. Então tá bom. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Gaia, Escola de Astrologia de São Paulo, promove o Astrológica 2019, um encontro de astrologia, de 15 a 17 de julho. São palestras de diversos temas. Informações 11 5084 3256. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 4 de julho o curso Dinâmica de Interpretação. No dia 31 de julho, a excursão para o fenômeno do algodão. Já nos dias 5 e 6 de agosto, o curso básico de astrologia. Informações 13 3284 9714. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 21º Simpósio Nacional e 12º Internacional de Astrologia, nos dias 4, 5 e 6 de outubro. O tema, o Encontro dos Deuses. Informações 21 2213 0972. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Carla Bonafé. Estamos falando sobre tarô psicológico. Isso. E o tarô psicológico tem a ver com o tarô mitológico ou não? São vários tipos de tarô, são vários tipos. Tem o mitológico, tem... Esse tarô aqui é o místico, né? É que tem várias abordagens que você pode utilizar para ter um tarô.
Mas eu gosto de quando eu olho a carta e gosto das figuras, gosto das imagens. Eu acho que o tarô fala comigo. Então, como eu gostei dessas imagens, eu falei, esse é o tarô escolhido. Mas tem que ser mesmo, né? Algo que caia bem para você, não para o consulente. Sim, o consulente sim. não precisa gostar ou não do seu tarô. É verdade. Ele vai em busca de respostas, né, das perguntas. Aí, Carla, uma pergunta. Quando uma pessoa te procura para fazer um jogo de tarô, que tempo de durabilidade ela pode voltar? Semana seguinte, daqui a 20 dias? Não, eu peço assim uns 3 meses. O jogo marca 3 meses, não um ano, por exemplo? Depende, aí no final eu faço uma somatória com os números e ali analiso o tempo que a pessoa pode voltar. Então eu falo uns 6 meses, uns 3 meses. Entra a numerologia também? Entra. Entra? Entra quando eu somo as cartas do tarô, para dar o tempo, né? Por exemplo, numa pergunta, uma pergunta eu somo as cartas. Entendi. E a soma das cartas é o tempo em que aquilo vai acontecer. Entendi. Quer dizer, o tempo que pode acontecer, né? Uma previsão. Pode ser durante um jogo de tarô eu te perguntar sobre morte ou aparecer uma perda? Essa perda que aparece, ela é realmente... Então, eu não trabalho com esse lado. Às vezes que aconteceu de eu atender alguém e surgir a morte até daquela pessoa, o jogo estava todo aberto e em posições principais eram as cartas melhores. Por exemplo, o mundo era uma carta que estava presente na morte daquela pessoa. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não, e eu falei, deixa que Papai do Céu é que cuida. É que cuida disso. Mas assim, você está falando morte da pessoa que estava te consultando ou de alguém da família dela, uma perda, de um filho, pai? Essa pessoa foi a morte dela mesmo. Tá. Né? E uma vez eu participei de uma maçonaria, me chamaram, e eu participei de um evento deles lá. E eles começaram a me fazer perguntas e eu não sabia de nada. E uma das pessoas me perguntou sobre morte, e eu nem conhecia a pessoa. E como saiu a carta da morte, eu falei para a pessoa, essa pessoa está aqui? E aí eles começaram a rir, né? Eu falei, eles me testaram, eu não sabia do acontecido, mas eu acho que foi... a morte no tarô não quer dizer morte. É que eu acho que foi naquele contexto que eu tirei uma carta só, e aí eu associei a carta à minha intuição. E surgiu essa resposta. Entendi. Porque existe uma carta que é a carta da morte, né? Sim. É a 13, se não me engano. É a carta 13. Carta 13. E geralmente ela não é morte, tá? Física. Não é a morte da pessoa. É uma morte transformação na vida da pessoa. Entendi. Por exemplo, pode surgir um convite para a pessoa trabalhar em outra cidade. Mas eu não esperava isso, não estava contando. Ela tira uma situação, mas ela te promove algo melhor. Né? Um trabalho novo, às vezes um relacionamento novo que você não espera. Ela te põe numa situação melhor. Agora, a justiça não. A justiça corta. Corta mesmo. A justiça corta. Por exemplo, num jogo assim, você está com as cartas, você expõe Sim. as cartas, eu te faço uma pergunta aleatória. Sobre o Brasil, por exemplo. Tá. Você pode responder? É uma pergunta que é possível responder? Sim. O Brasil para o segundo semestre, o Brasil para o futuro, vai. Tá. Condições nós estamos hoje no Brasil de melhoras ou não? Olha que interessante. Deu a carta da força, né? Carta da força. Carta da força como Tem arcano essa maior. Carta de algum lugar. Então, traz assim, é como se estivesse começando tudo de novo. Né? O emocional, pessoas carentes, é como se as pessoas estivessem passando por um processo de desenvolvimento para confiar naquilo que está sendo feito. Né? Porque surgem propostas novas, uma forma nova de trabalhar, as pessoas inseguras, mas a maioria delas tentando ver uma nova forma de ter um Brasil melhor. Tá? A Carta da Força pede bastante controle para as pessoas, pede para que as pessoas esperem os momentos certos para poder atuar, para poder ter opiniões, para poder se impor. E assim, mostra que daqui uns 2 meses vai ter novidades. Vão ter algumas novidades. Boas novidades. Que bom. Uma outra pergunta sobre a cidade de Santos. Vamos lá. Né?
Acho que é uma fase importante da gente. É a lua que eu vi ali? É a lua, a morte. Cartas densas. Então, o Brasil está melhor do que Santos. Tô vendo. Então, assim, Santos está trazendo mudanças de fora, onde as pessoas e os governantes daqui vão ter que se adequar a isso, tá? As pessoas daqui vão ter que se adequar a essas mudanças. Muito trabalho e precisar fazer um olhar novo para a segurança, né? Está pedindo para olhar a segurança das pessoas na nossa cidade. Cuidado com assaltos, olhar mais o lado da segurança mesmo das pessoas. Entendi. Carla, quantos anos você está no tarô? Então, eu comecei tarô com 16 anos. Nossa, quantos anos? Era uma meninota, tinha um vizinho meu que dava aula pra gente, que comecei a aprender com ele. Aos 18 anos eu comecei a atender em casa. Eu lembro, você comentou que você aprendia com o Hermínio, né? Isso, Hermínio Portela. Comecei com ele, ele era o meu vizinho e eu comecei a fazer o curso. No começo eu tinha muito medo, né? E comecei a estudar as cartas, e o curso que ele dava era muito bom. A gente estudava uma carta por semana, nós passávamos quase de 1 a 2 horas em um arcano só. Carta, arcano, é tudo a mesma coisa, né? Então nós ficávamos uma aula inteira em um arcano só. Pois é, você acha que a pessoa precisa ter dom? Também. Todo mundo tem um dom, né? Mas você tem que trabalhar... Tipo, de repente eu acho bonito, nossa, eu vi aquela moça na TV, eu acho tão bonito ela jogando tarô e tal, eu gostaria de um dia aprender, mas eu não tenho dom, não tenho sensibilidade e tal. Você acha que é difícil para essa pessoa aprender? Não, todo mundo tem, todo mundo pode, mas é que tem que ter uma empatia com o jogo, né, com as cartas, tem que gostar, precisa ter precisa sentir a necessidade disso. Alguns vão para astrologia, outros para o tarô, outros para numerologia, né? Tem que ter uma empatia com as cartas. Eu penso da mesma forma também. A pessoa precisa ter, assim, interesse. De repente o tarô é para mim. De repente a astrologia é para mim, numerologia é para mim. Precisa partir de algo... bate com a alma da gente, né? Tem afinidade com isso. Senão não adianta. Você vai aprender, o jogo é uma técnica. Sim. Né? É uma técnica que você vai ter que, na verdade, fazer traduzir o jogo. Adorei conversar com você. Adorei. Tira uma mensagem para todos nesse momento. Uma carta, uma mensagem. Para a gente finalizar o programa. Isso. Vamos ver. Uma mensagem. Curtir mais a vida, trabalhar mais com a criatividade, com amor e os novos recomeços, né? Um novo ponto de partida. Essa é a dica de hoje. Muitíssimo obrigado, minha querida. Muitíssimo obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Depois de tanto tempo, né? Obrigada, a gente se conhece. é verdade. Para você, uma ótima semana a todos. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos.